Início. Meu querido aluno, minha querida aluna, nós voltamos agora para um tópico importante, propedêutico, introdutório, mas valiosíssimo do direito do trabalho, que é o estudo dos princípios do direito do trabalho. Gente, essa parte inicial, princípios e fontes, histórico, aplicação do direito do trabalho, essa parte essencial é muito importante para a compreensão científica da base da disciplina. É o alicerce através do qual nós vamos construir um sólido edifício de conhecimento na disciplina laboral. Princípios do direito do trabalho. Gente, princípios, antes de qualquer coisa, temos que pensar o que são os princípios. Onde é que eles estão estabelecidos? Onde podem ser localizados no ordenamento jurídico pátrio? Doutores, princípios são espécies normativas. Princípios são espécies normativas, espécies de norma jurídica. Norma jurídica é um gênero que engloba princípios, ou seja, todo princípio é uma norma jurídica, embora nem toda norma jurídica seja princípio. As normas jurídicas são as estruturas fundamentais do direito. E as normas trazem preceitos, valores, conceitos éticos, aspectos axiológicos que estruturam a base do direito. Os juristas romanos diziam que jus est ars bonita equi. O direito é a arte do bom e do justo. O ideal de justiça, o valor de justiça, sempre vai estar ali estabelecido no direito, ou pelo menos é a busca de um direito que apresente um Estado democrático, um Estado onde o poder emana do povo e para ele é exercido. Os princípios, eles compõem a base da norma jurídica. Por quê? Porque, embora princípio seja espécie de norma, temos normas, regras, normas, princípios e normas, postulados normativos enunciativos, que são a razoabilidade e a proporcionalidade. Princípios e normas não são iguais, porque princípios são espécies normativas, mas o princípio está na base da norma. Como assim? O princípio é que concede fundamento para todo o sistema, inclusive para as normas regras. A norma regra ela não está do nada, isolada. Ela tem sempre um princípio que lhe norteia o sistema. Por exemplo, o princípio que norteia o ordenamento jurídico pátrio e o direito do trabalho é o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, estabelecida, a senhora, na Constituição, lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, está lá, princípio da dignidade da pessoa humana. Os princípios são as verdades fundantes do direito, são teus alicerces, os mandamentos nucleares, basilares, responsáveis por conferir um sentido ao sistema jurídico e servem de critério para a compreensão. O princípio, portanto, é a base máxima, é a base estrutural do sistema jurídico. Olhem para cá, contudo, que princípio, como eu disse, é a espécie normativa. Temos postulados normativos enunciativos, é a lição do professor Humberto Ávila, razoabilidade e proporcionalidade. Mas vejam, razoabilidade e proporcionalidade sempre devem estar presentes nas situações jurídicas as mais diversas. Regras de um lado e princípios de outro. As regras e os princípios são espécies normativas que não se confundem. As regras e os princípios têm distinções quanto ao conteúdo, quanto à estrutura normativa e quanto à particularidade da aplicação. E é isso que eu quero disciplinar para vocês agora. Os princípios, eles traduzem os valores que devem ser preservados e alcançados o máximo possível. As regras, por sua vez, estabelecem uma conduta que deve ser observada. Valor é o quê? É o conteúdo axiológico mais amplo. Valor que deve ser preservado e alcançado o máximo possível. Regra, conduta que deve ser observada. Os princípios, no que pertence à sua estrutura normativa, eles têm baixa densidade normativa. Eles indicam objetivos, fins a serem alcançados. As regras, elas são concretas, elas têm grande densidade normativa. A regra, por caso concreto, já traz a moldura que se espera dos sujeitos. É esse o comportamento que você deve adotar. Os princípios comportam a incidência de um mais princípio no caso concreto, ou seja, quanto à particularidade da aplicação, você pode ter vários princípios sendo aplicados no mesmo caso. E aí você vai resolver essas questões pelo critério de sopesamento. Regra da ponderação dos interesses. Princípio, de um lado, da livre iniciativa, do outro lado, o princípio do valor social do trabalho. Eles estão ali equilibrados para a estruturação do sistema. Doutores, observem, contudo, que quando eu falo de regra,
Regra não é assim. Regra ou ela é válida ou ela não é válida. Você não tem duas regras válidas sobre o mesmo caso. Não. Não existe o caso de duas regras válidas no mesmo caso concreto. Quando você vai para o choque entre regras, você irá resolvê-los através de um critério importante, que é o critério hierárquico, no choque entre regras, aquela hierarquicamente superior prevalece sobre a inferior. O critério da especialidade, no choque entre regras, aquela que for mais especial, mais específica, ela é aplicada em detrimento daquela que for mais geral. E o critério cronológico ou temporal, no choque entre duas regras de mesma estatura e estrutura, eu aplico aquela cronologicamente posterior, porque é mais recente. Assim, eu resolvo o choque, a antinomia normativa de regras através dos critérios clássicos da hierarquia, especialidade e cronologia. Ao passo que nos princípios, eu resolvo só pesando e aplicando no caso concreto o mais aplicável, sem prejuízo que em outra circunstância outro princípio seja aplicável, ou até mesmo aplicando os dois princípios de maneira equilibrada no mesmo caso concreto. É a técnica do sopesamento para o aparente conflito entre princípios, para a particularidade da aplicação do princípio, enquanto o critério de distinção. Tá bom? Isso é muito importante, é assim que nós diferenciamos regras de princípios. Mas muito bem, uma vez que nós conceituamos princípios, distinguimos os princípios dos postulados normativos enunciativos, sempre presentes, de razoabilidade e proporcionalidade, e, sobretudo, a distinção dos princípios das regras, vimos que essas espécies normativas têm grande aplicação para a gente. O tema da aula é de princípio de direito do trabalho. Estamos construindo até chegar ao princípio de direito do trabalho, tá? Tudo isso que falei aqui tem aplicação para qualquer princípio de qualquer disciplina da sistemática, da ciência do direito. O que disse aqui se aplica para direito administrativo, civil, penal, qualquer que seja a área. Muito bem. Continuando essa construção. As funções dos princípios são basicamente, e aqui mais para o direito do trabalho, mas aplicável para todas, as seguintes: a função informativa, a função normativa e a função interpretativa. Função informativa. Pela função informativa, o princípio orienta o legislador. Ele traz orientação sobre como o legislador vai exercer a sua atividade. É a fonte do direito no aspecto pré-jurídico. Antes da regra ser elaborada pelo deputado, projeto de lei ser elaborado pelo deputado ou pelo senador, ele tem que saber, o seu corpo jurídico, quais são os princípios que norteiam aquela matéria de aplicação. Ele tem que ter uma concepção principiológica. Você não pode criar normas que sejam incompatíveis com os princípios que norteiam a disciplina. Então, o princípio, na sua função informativa, traz a fase pré-jurídica, influenciando no processo de construção legislativa. Olhe para cá. Função informativa, o princípio traz a fase pré-jurídica, influenciando no processo de construção legislativa, tendo função informativa sem caráter normativo, agindo como fonte material do ramo trabalhista. Olha para cá. O princípio norteando a elaboração da norma, da regra pelo legislador. Segunda função do princípio é a função normativa. Quando o magistrado cria a norma jurídica do caso concreto, com base nos princípios, ele aplica o princípio ao caso concreto. Olha para mim. Audiência trabalhista, pode cair uma questão assim. O magistrado analisou a prova dos autos e, ao prolatar a sentença, ainda que existissem documentos que diziam que João começou a trabalhar em 1º de janeiro de 2024 até o dia 1º de julho de 2024, na prática, ele aplicou uma sentença dizendo: malgrado a carteira de trabalho e previdência social colocasse como data de início 1º de janeiro de 2024 e data de término do vínculo empregatício 1º de julho de 2024, o vínculo tem um período muito maior. Explique-se. Conforme se depreende do relato das testemunhas número 1 e número 2 do reclamante, e também dos e-mails, documentos X e X, eventos processuais X e X, que demonstram que ele já recebia ordens em data anterior. Em setembro de 2023, ele já recebia ordens por e-mail.
E as provas testemunhais demonstraram que a carteira só foi assinada em 1º de janeiro, mas que ele já trabalhava desde março de 2023. Assim, reconheço o vínculo empregatício como iniciado no mês de março de 2023, findando-se no dia 1º de julho de 2024. Quais são as consequências práticas disso, professor? Ele aplica isso com base no princípio da primazia da realidade, que é um dos princípios trabalhistas que nós vamos estudar. Ele exerce aqui o princípio como função normativa. Ele aplica o princípio ao caso concreto. Ele diz que, com base na primazia da realidade, importa muito mais o que emerge da verdade, da prova testemunhal, do depoimento pessoal extraído, do que aquela mero aspecto formal presente em um documento. E, com base no princípio, ele prolata este aspecto, este capítulo da sentença, que traz repercussões diversas para recolhimento de FGTS, para fins de pagamento de férias, 13º e demais consectários trabalhistas. Isso, doutores e doutoras, é a função normativa dos princípios. Então, vimos da função informativa, a função normativa, e agora olhem para cá, função interpretativa. O princípio vai influenciar a atividade do intérprete, ou seja, quando o juiz for analisar as normas em conflito, ele utiliza os princípios para solucionar o conflito. Ele utiliza os princípios para solucionar o conflito. Olha que coisa legal, gente. Preste atenção. Preste atenção. Vimos que os princípios têm 3 funções basilares. A função informativa, onde ele informa ao legislador de que maneira ele deve elaborar a norma-regra. Então, o legislador que elabora uma norma de direito do trabalho, ele não pode estar divorciado da realidade de que existem normas protetivas no direito do trabalho. E existe o princípio da proteção, que considera que nós devemos tratar desigualmente o desigual empregado para com o seu empregador, na medida em que se percebe essa desigualdade. O empregador com grande superioridade econômica poderia pressionar por condições que não seriam justas e úteis para o empregado. Então, o sistema jurídico ele informa pela proteção que as normas elaboradas devem considerar isso. O legislador, o nosso deputado, o senador que elabora a norma, considera este aspecto. Segundo ponto é a função normativa. Um exemplo, o princípio da primazia da realidade. Primazia da realidade. No caso concreto, o juiz prolata uma sentença dizendo que, apesar da carteira de trabalho estar sendo assinada em 1º de janeiro, o trabalho começou em momento anterior. Como é que ele extraiu isso? Pelo depoimento das testemunhas? Pelo depoimento pessoal e a parte terminou confessando? Ou até mesmo por algumas provas documentais? Então, mas sobretudo pelo depoimento de testemunhas e pelo depoimento pessoal, o magistrado pode aplicar o princípio ao caso concreto, exercitando a sua função normativa. Princípio da primazia da realidade aplicado normativamente ao caso concreto. E o último caso, a função interpretativa, que é o princípio influenciando a atividade do intérprete. O magistrado, quando ele pega um documento para analisar, para interpretar, para atribuir-lhe significado, ele vai interpretar dentro daquilo que os princípios do direito do trabalho e de qualquer outra disciplina vão influenciá-lo neste particular. No caso do direito do trabalho, que tem um aspecto protetivo, nós temos um subprincípio da proteção chamado indúbio pro operário. No direito penal, vocês têm lá o indúbio pro réu. No indúbio pro operário, na dúvida entre 2 interpretações possíveis, eu vou acolher, eu, magistrado, e julgar com base naquela interpretação que seja mais favorável ao empregado. Exemplo, uma convenção coletiva que diga assim: os planos devem atender à saúde dos empregados. Devem não ser criados planos médicos que atendam à saúde dos empregados, ou planos que atendam à saúde dos empregados. Ele deixa vago. Eu posso interpretar apenas como plano de saúde médico, e o direito a atendimento em plano médico, mas eu posso interpretar que dente, saúde bucal também é saúde. Então eu posso pensar que ali a melhor interpretação, aquela que em dúvida para o operário, na dúvida para o operário é mais favorável, é aquela que permite que se construa, ou seja, que exige que o empregador tenha plano de saúde e plano odontológico. Eu lhe pergunto, o que é mais favorável para o empregado? Ah, professor, plano de saúde e plano odontológico. Em dúvida para o operário é o princípio na sua função interpretativa. Então essas, doutores, são as funções dos princípios informativa, normativa e interpretativa. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar seguimento. Como é que a gente entende isso aqui? Princípios gerais. Olha para cá. Princípios gerais aplicáveis em vários ramos jurídicos. Primeiro princípio, princípio da lealdade.
Doutores, quando eu falo de princípio da lealdade, olha aqui na tela, é o princípio que diz que as partes devem proceder de acordo com a lealdade, de acordo com a probidade, falar a verdade no contrato, cumprir com o que foi dito, proceder de forma leal, não pegando os outros de surpresa. Lealdade. A lealdade está umbilicamente ligada à ideia de proceder honestamente, honesto de viver, ao princípio de boa-fé. A boa-fé, doutores, é o dever de conduta proba. A boa-fé aqui é uma boa-fé objetiva. O artigo 422 do Código Civil diz que os contratantes, assim na execução como na conclusão dos contratos, devem guardar os princípios de probidade e boa-fé, e é fonte subsidiária do direito do trabalho. O contrato de trabalho também tem que ter boa-fé. Eu vou lhe contratar e você diz que fala inglês fluente. Lhe contrato. Chega na hora que o gringo chega, você diz, the books on the table, não tem condições. Você não procedeu de acordo com a boa-fé. O princípio da não alegação da própria torpeza. Você não pode alegar a sua própria torpeza para evitar um pagamento. Exemplo, você é apostador você é do jogo do bicho e você não quer pagar o salário dizendo o jogo do bicho é lícito. Você não pode utilizar a sua própria torpeza para evitar o pagamento de um empregado. Pelo menos esse não é um argumento viável. Vedação do abuso de direito. Eu posso exercer o direito, mas não de maneira abusiva, não de maneira a prejudicar as outras pessoas. E razoabilidade e proporcionalidade, que embora eu sempre tenha colocado que eles são postulados normativos, eles também são aplicáveis no caso concreto para a resolução de celeumas. Resolvê-las por meio de uma medida ou de uma decisão razoável e sempre por meio de uma medida ou de uma decisão proporcional. Tudo bem? Esses são alguns dos princípios gerais do direito. Esses princípios gerais, lealdade, boa-fé, não alegação da própria torpeza, vedação ao abuso de direito, razoabilidade e proporcionalidade são aplicáveis aos variados ramos da cientificidade jurídica. Isso é muito importante. Muito bem. Uma vez que a gente estudou isso, vamos agora nos debruçar sobre os princípios constitucionais do direito do trabalho. Esses princípios constitucionais, presentes, portanto, na Constituição, eles concedem fundamento normativo poderoso ao sistema trabalhista e fundamento axiológico. O primeiro dos princípios constitucionais do direito do trabalho é o princípio da dignidade da pessoa humana. É o princípio, na verdade, que é o princípio no motor de toda e qualquer ciência jurídica. Todo e qualquer ramo da expressão da ciência jurídica. Direito penal, de dignidade da pessoa humana, do preso, do acusado. Direito tributário, dignidade da pessoa humana, do contribuinte, aí tem a vedação do confisco. Direito civil, dignidade da pessoa humana, dos que contratam, do filho, do pai, da vida, alimentante, alimentando. Direito do trabalho, dignidade da pessoa humana, do empregado, e às vezes do empregador também. Ou seja, a dignidade da pessoa humana é o super princípio que é a base axiológica, o vértice axiológico de todo o sistema jurídico de um Estado democrático de direito. Segundo princípio importante, olha para cá, valorização do trabalho, conforme o artigo 1º, inciso 4 da Constituição e o artigo 170, inciso 8 da Constituição. A nossa sociedade é constituída sob o primado do trabalho. Um espectro da dignidade humana está ligado ao trabalho, ou seja, o trabalho é elemento dignificador do homem. Então, o trabalho é, inclusive, um dos fundamentos da ordem econômica. Um dos fundamentos da ordem econômica. Justiça social. O trabalho molda, olha para cá, a justiça social molda a própria finalidade do direito do trabalho. Tratar o empregado, este desigual como desigualdade, para o alcance da justiça social. Proporcionalidade, olhe para cá. Proporcionalidade, professor, você disse que proporcionalidade era um postulado, mas constitucional. O direito quer condutas proporcionais, quer condutas justas, razoáveis, equilibradas. E a proporcionalidade está aqui. Por exemplo, existiu com a reforma trabalhista a tarifação do dano moral. E aí a base para considerar quanto que alguém ia receber é o salário do contratual do empregado. Isso atende à dignidade da pessoa humana? Não. Isso atende à proporcionalidade? Não. Ah, professor, é proporcional. Se ele ganha 50 mil, ele ganha 10 mil, o problema é dele, não. A proporcionalidade aí não foi respeitada e ela remete à dignidade da pessoa humana, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Isonomia, artigo 5º, igualdade estabelecida na Constituição. Por exemplo, a isonomia concede base, gente, quando nós formos estudar a equiparação salarial, presente, você já pode adiantar, no artigo 461 da CLT.
Você não pode fazer distinção por motivo de sexo, etnia, nacionalidade, idade ou qualquer outro motivo. Profissão religiosa da pessoa, orientação sexual, nada disso pode ser critério para tratar as pessoas com critérios díspares. Eu não posso tratar melhor o empregado porque ele é branco dolicocéfalo e mal, com preconceito, o empregado que é negro ou o contrário. Eu tenho que considerar que o empregado heterossexual tem o mesmo direito de respeito, dignidade que o empregado homossexual. Eu tenho que considerar que as pessoas da religião candomblessista devem ser tão respeitadas quanto as pessoas espíritas, quanto as pessoas católicas, quanto as pessoas protestantes no ambiente de trabalho. Tratar com isonomia. E a isonomia aqui não se resume apenas à isonomia formal, tratar os iguais igualmente, mas também tratar desigualmente os desiguais na medida em que se aquilatam tais desigualdades. É a isonomia material, doutores, também presente no artigo 5º da Constituição, artigo 5º caput. Princípio da liberdade, olhe para cá. Princípio da liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, estabelecido no artigo 15, inciso 13 da Constituição. Vocês devem estar atentos, porque a liberdade de qualquer trabalho, ofício ou profissão, ela não é uma liberdade vazia. Presta atenção, deixa eu olhar para vocês aqui. Quando eu penso na liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, eu estou falando basicamente que você tem a liberdade de exercer a profissão que quiser, mas, obviamente, o sistema jurídico muitas vezes exige uma habilitação para o exercício dessa profissão. Enquanto advogado, eu sou bacharel em Direito e fui aprovado no exame da Ordem dos Advogados. Escrevi lá os quadros da OAB. Então, eu posso exercer a advocacia, que é um munus público. Mas alguém que não concluiu o bacharelado não poderá atuar como advogado. Ah, professor, mas se for estagiário, sob a supervisão de um advogado, realizando atos que são do advogado, mas sob a supervisão daquele, não poderá fazê-lo ou estará praticando ilicitamente a profissão. Estará no exercício ilegal de uma profissão que é, inclusive, crime. Ou seja, você pode escolher a profissão que você quiser, tendo a habilitação necessária para fazê-lo. Ah, professor, eu quero ser guarda-segurança do presidente, mas eu sou um homem, tenho 1,52 m de altura. E aí me vedaram fazer o concurso. Que coisa injusta. Não, não é injusto. Para aquilo que aquela profissão, que aquele ofício exige. É isso que a gente quer colocar. Que a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão encontra fundamentos na proporcionalidade também e nas exigências específicas de formação, de titulação e de estruturação, no caso concreto. Onde é que nós observamos isso? No artigo 15, 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Artigo 5º deve ser lido com toda atenção. Mas agora observem que eu coloco assim na tela, ó. Olha para mim. OBS, dever de casa para você que está assistindo essa aula. Ler atentamente os artigos 6º a 11º da Constituição. Ler atentamente os artigos 6º a 11º da Constituição. Doutores e doutoras, amigos e amigas, esses direitos aqui estabelecidos são direitos sociais. Esses direitos sociais são trazidos à nossa estrutura constitucional e, atualmente, eles constituem, pela interpretação da doutrina constitucional, cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são aquelas que não podem ser objeto de emenda que visem a sua abolição. Não podem ser objeto de emenda que visem a sua extirpação do sistema. Cláusulas pétreas têm esse valor. Cláusulas pétreas não podem ser objeto de emenda que visem excluí-las. São fundamentos da ordem constitucional. Bruno, e o que acontece se eu vou lá e elimino a cláusula pétrea? Você está diante de um golpe de Estado. Olha a importância que a Constituição traz, colocando os direitos sociais com esse patamar e a interpretação constitucional moderna. Então, o direito do trabalho tem fundamento em princípios constitucionais que constituem cláusulas pétreas. Aí, quando alguém diz assim, a reforma trabalhista acabou com o direito do trabalho, eu disse, você não estudou tão bem a questão. A reforma trabalhista diminuiu alguns direitos dos trabalhadores, verdadeiro, vimos isso na aula de reforma.
A reforma trabalhista trouxe maior rigor ao aspecto do processo de trabalho verdadeiro. A reforma trabalhista extinguiu direitos trabalhistas falsos, direitos trabalhistas estão aí, porque são cláusulas pétreas. Você não pode ter nenhuma emenda que queira abolir gratificação natalina, férias mais um terço, FGTS mais multa de 40%, aviso prévio, seguro-desemprego, etc. Ficou claro? Ou seja, os artigos 6º a 11º nos apresentam cláusulas pétreas. Isso é de uma importância vital. Recapitulando, a gente viu que os princípios do direito do trabalho são espécies normativas. As normas jurídicas são normas, regras, normas, princípios e postulados normativos enunciativos. São as estruturas, normas jurídicas são estruturas fundamentais do direito, nas quais são gravados preceitos e valores que vão compor a ordem jurídica. É gênero do qual são espécies, os princípios e as normas, principalmente. Os princípios são as verdades fundantes do direito, alicerces, mandamentos nucleares, responsáveis por conferir sentido ao sistema jurídico em que se inserem, servindo de critério para sua exata compreensão. Princípios e regras. Distinção entre princípios e regras. Os princípios, nós vimos, traduzem valores que devem ser preservados e alcançados o máximo possível. As regras têm uma conduta que deve ser observada. Os princípios têm, para cá, baixa densidade normativa, ao passo que as regras são concretas, se aplicam na moldura do quadro que se espera dos sujeitos. Os princípios no choque entre eles, esse choque é resolvido pela ponderação de interesses ou sopesamento, com base na proporcionalidade. Não pode existir, no entanto, um choque entre regras. Esse choque vai ser resolvido como critério hierárquico, critério da especialidade e critério da cronologia. Os princípios têm 3 funções: informativa, normativa e interpretativa. Informativa, orientando a atividade do legislador antes de elaborar a regra. Normativa, quando o princípio é aplicado ao caso concreto, o exemplo que eu dei para vocês da primazia da realidade. Carteira de trabalho diz uma data, mas ele já trabalhava antes. Pela primazia da realidade, o juiz ouviu as testemunhas e aplicou, no caso concreto, o princípio na sentença. Interpretativo, o princípio influenciando o intérprete. O princípio vai influenciar a atividade do intérprete, ou seja, quando o juiz for analisar uma norma em conflito, ele utiliza princípios para a solução do conflito. Ele vai analisar uma cláusula e ver qual é essa interpretação melhor aqui. Indúbio pro operário. É uma sistemática do direito do trabalho. Os princípios gerais do direito, aplicáveis aos vários ramos jurídicos e, obviamente, ao direito do trabalho. Lealdade, boa-fé, não alegação da própria torpeza, vedação ao abuso de direito, razoabilidade e proporcionalidade. Os princípios constitucionais de direito do trabalho. A dignidade da pessoa humana, vimos, princípio norteador, princípio motor de todo o sistema jurídico, não apenas do nosso direito do trabalho. A valorização do trabalho, conforme artigo 1º, inciso 4 e artigo 170, inciso 8 da Constituição. A nossa sociedade é construída sob o primado do trabalho. Um espectro da dignidade humana está ligado ao trabalho, ou seja, o trabalho é elemento dignificador do homem. Vimos também que o valor social do trabalho, assim como a livre iniciativa, são fundamentos da ordem econômica. Você pode observar depois a leitura do artigo 1º, inciso 4, e também do artigo 170, inciso 8 da Constituição Federal. Justiça social molda a própria finalidade do direito do trabalho. Tratar o empregado desigual com desigualdade para o alcance da justiça social, que está inclusive esculpida no artigo 3º, inciso 3 da Constituição da República Federal, e também no artigo 170 e no artigo 193 da Constituição. O Brasil busca a justiça social porque é um Estado democrático de direito, porque exerce um capitalismo social. Um capitalismo, sim, mas se preocupa com o social e tem por objetivo erradicar a fome e a pobreza. Proporcionalidade, já falamos múltiplas vezes. Isonomia, a ideia de igualdade, tanto formal como também, não se esqueçam, de igualdade material entre as partes. E essa igualdade material vai permitir o tratamento desigual a partir do momento em que se aquilatam as desigualdades. É por isso que os princípios de direito do trabalho específicos, que nós vamos estudar no próximo bloco, eles trazem vantagens ao empregado em detrimento do empregador. Olha para cá, por conta da isonomia.